trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 334 Desfiladeiro da Salvação. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Não era apenas Al-Rai que nunca tinha ido para o Império Rosen, Laura e os outros também nunca haviam ido lá. Então, nenhuma pessoa do grupo tinha algum entendimento da situação dentro do Império. A exceção era Shuri. Ele vagou pelo Império Rosen por um período de tempo. Quando ele chegou no Império Aksu, ele já tinha o conhecimento básico do local. Zal-Rai fez Shu informá-lo sobre a situação no Império Rosen. O Império Rosen era a nação mais poderosa do continente. Na Fortaleza das 100 Batalhas, haveria 150.000 soldados estacionados todo ano, 50.000 dos quais eram da cavalaria de bestas mágicas, enquanto os outros 100.000 eram soldados normais. Seus soldados de infantaria também eram considerados de primeira classe em todo o continente. Mesmo se eles defendessem contra um ataque de cavalaria, eles ainda poderiam manter seu terreno em segurança. Magos são predominantes em todo o Império Rosen, então haveriam magos posicionados na fortaleza o ano inteiro. E haveriam magos negros entre eles. Isso porque, ao contrário das outras nações, a magia do elemento sombrio não estava sendo suprimida no Império. O Império Rosen era digno de ser chamado de a nação mais poderosa do continente. Eles estavam conectados ao mar, do qual sua marinha havia ganhado sua cota de fama. No seu norte estava o Império Aksu, enquanto eles tinham o Império Lyon ao sul. E seu território era 7 vezes o tamanho do Império Aksu. Pode-se imaginar o quão grande o Império era. O território do Império Rosen também era dotado quando se referia ao terreno. No seu sul estava a Montanha Acra, assim como o domínio das bestas mágicas, possuindo uma única rota para o Império Lyon. No seu norte estava a cadeia de montanhas Kolan, com também uma única rota para o Império Aksu. Tal vantagem geográfica dificultou a invasão no Império. Foi por causa dessas vantagens que os cidadãos do Império desenvolveram sua personalidade orgulhosa. Eles pensavam que, desde que sua nação era a melhor do continente, os cidadãos das outras nações eram inerentemente inferiores. Eles até mesmo chamaram as pessoas do Império Aksu de Bárbaros do Norte, enquanto as pessoas do Império Lyon eram chamadas de Bárbaros do Sul. Por esses nomes, podia-se ver sua atitude em relação aos cidadãos dos outros impérios. Pode-se dizer que os cidadãos do Império Rosen nasceram com um coração arrogante, desprezando as pessoas de outras nações. Portanto, para pessoas como os Al-Rai que obtiveram seus títulos dentro do Império Aksu, respeito não seria algo que eles receberiam no Império. Mesmo plebeus não lhes dariam uma saudação. Depois de conhecer essas circunstâncias, Zal-Rai não pôde deixar de franzir a testa. Ele pensou que seu título nobre agiria como sua autodefesa, que ele seria recebido com boa intenção. Agora parecia que isso era falso. Depois de 2 dias de descanso dentro da Fortaleza do Vento Gélido, o grupo de Zal-Rai finalmente embarcou na sua jornada através do Desfiladeiro da Salvação, indo em direção da Fortaleza das 100 Batalhas. Eles não encontraram nenhum grande problema quando eles começaram a partida, mas foi dito que o Desfiladeiro da Salvação seria colocado entre as 10 estradas mais movimentadas no continente. Embora o portão da fortaleza fosse muito largo, o volume de pessoas alinhadas para entrar e sair da fortaleza era muito longa, havia um monte de pessoas presentes. Zal-Rai foi bem educado enquanto se alinhava para sair da fortaleza. Ele também aprendeu que a distância entre a Fortaleza do Vento Gélido e a Fortaleza das 100 Batalhas era de cerca de 150 quilômetros, embora as cadeias de montanhas Kolan fossem muito longas. A largura do Desfiladeiro da Salvação era de apenas aproximadamente 100 quilômetros. Neste momento, Zal-Rai viu muitos comboios ao longo do caminho. Nas carruagens desses comboios tinham emblemas dos nobres, alguns tinham até mesmo de grandes nobres famosos. Esses comboios preenchiam toda a cena, alguns até mesmo compostas com várias centenas de milhares de carroças e carruagens, com guardas chegando aos milhares. Com todos e cada um falando e gritando, a cena inteira era muito viva. Comparar o comboio de Zal-Rai com esses comboios enormes seria como comparar uma gota com um enorme oceano.
Basicamente ninguém prestou nenhuma atenção neles, para o deleite de Zhao Hai. Não era conhecido se Huyin estava com medo, mas ela se tornou bastante comportada nos últimos dias. Quando ela não estava em seu quarto, ela ficaria dentro de sua carruagem e não saia. Essa situação fez Zhao Hai se sentir melhor ainda. Apesar de manter o perfil baixo, ainda haviam algumas pessoas que notaram a carruagem de Zhao Hai, especialmente o boi raivoso do chifre grande puxando a. Afinal, essa besta mágica era bastante rara no continente, era inevitável atrair um pouco de pares de olhos. Mas com o passar do tempo, ninguém se importou mais. Isso era porque, além do boi raivoso do chifre grande, havia outro boi puxando a outra carruagem de Zhao Hai. As pessoas pensaram que o boi raivoso do chifre grande era apenas um variante de um boi comum. Percorrer 150 quilômetros de carruagem, sendo puxada por um boi, levaria mais de um dia de viagem. Então à noite, o grupo tinha que acampar dentro do desfiladeiro da salvação, e era claro que os outros viajantes estavam muito preparados quando eles ergueram suas tendas e fizeram um acampamento temporário. Zhao Hai também estava procurando um lugar para o seu acampamento. Depois que seu acampamento construído, Shu encontrou Zhao Hai e disse: "Jovem mestre, nós temos que ter cuidado esta noite." No desfiladeiro da salvação, pequenos comboios desaparecendo repentinamente é uma ocorrência comum. Aqui, os bandidos não se importam se você é do Império Ax ou do Império Rosen, assim a quantidade de roubos também são altas. Além disso, as bestas mágicas também irão encontrar oportunidades para atacar durante a noite. Zhao Hai congelou por um momento e então assentiu: "Bom, nós vamos prestar mais atenção." Além disso, vá lembrar Huyin sobre isso também para mantê-los em guarda. O grão-duque Evan nos forneceu ajuda. Então nós ainda precisamos manter Huyin em mente. Shui assentiu, então se virou. Laura olhou para as costas de Shui e suspirou: "Eu devo dizer que Huyin é bastante lamentável. Uma garota solteira indo para um local desconhecido para estudar. Seu status também será rebaixado de uma jovem senhora para uma plebeia e até mesmo será desprezada. Isso não faz ninguém se sentir melhor." Zhao Hai também suspirou, mas a situação de Huyin foi trazida por ela mesma. Ela era inteligente, mas ela não sabia onde usar sua inteligência, portanto ela chegou na sua situação atual. Ela achava que seu pai era um incompetente, que ele não seria capaz de proporcioná-la uma vida boa, então ela fazia comentários sarcásticos para seu pai com frequência, nunca lhe dando face. Ela pensou que Ada não viveria uma boa vida, então ela queria romper seu noivado. Ela achava que com sua inteligência, todos os homens se submeteriam a ela, por isso ela agiu como se ela fosse uma imperatriz, acabando se depreciando. Finalmente, o grão-duque Evan mandou ela para longe para ir estudar, pode-se dizer que ela trouxe isso para si mesma. As pessoas falam que pessoas odiosas acabam em situações lamentáveis. Essas palavras eram totalmente refletidas em Huyin. Ela atualmente era muito lamentável, mas ela fez algumas coisas odiosas. Por eles estarem acampando ao ar livre, as outras pessoas estavam muito vigilantes entre si, então não havia muito contato entre companheiros de viagem. De fato, essa situação estava presente ao longo de todo o desfiladeiro da salvação. Exceto por aqueles comboios extremamente grandes, os comboios em geral estavam alerta, com medo de serem atacados por outros. Como Shui disse, comboios desaparecem com frequência no desfiladeiro, então as pessoas eram muito cautelosas com o ambiente. Depois que Zhao Hai e o grupo entraram na tenda, eles imediatamente foram para o espaço. Naquela noite, era Blochiad quem havia sido designado para passar a noite assistindo a imagem no monitor enquanto Roquiad dirigia a carruagem do lado de fora. Este também era o plano de Zhao Hai, para que Blochiad e Roquiad trocassem de lugar de vez em quando. Hoje era a vez de Roquiad dirigir a carruagem enquanto Blochiad permanecia dentro do espaço. Isso fez com que um deles pudesse ser designado como um guarda noturno, fazendo Zhao Hai relaxar. Shui também disse para Shan e Roquiad sobre a situação. Então os três prepararam suas armas e não tiraram suas armaduras,
assim eles estariam preparados para a batalha a qualquer momento. No meio da noite, Blochiad notou algumas sombras se aproximando de seu acampamento, mas seu objetivo não parecia ser eles, ao invés disso, parecia ser Húrin. O acampamento de Zalrai estava próximo do de Húrin, mas eles ainda tinham uma grande distância entre eles. Isso fez os outros viajantes dentro do desfiladeiro ficarem confusos se eles estavam viajando juntos ou não. Vendo a situação, Blochiad não sabia o que fazer. Ele não tinha certeza se deveria acordar Zalrai ou não. No final, ele decidiu acordar Zalrai, ele estava com medo que aqueles forasteiros também os atacassem. Decidindo sobre sua ação, Blochiad se levantou e andou até o lado de fora do quarto de Zalrai. Ele bateu na porta e sussurrou: "Jovem mestre! Jovem mestre! Algo está acontecendo." Zalrai tinha um sono leve, então quando Blochiad bateu em sua porta, ele imediatamente acordou. Ele vestiu suas roupas e abriu a porta. "Qual é o problema?" Blochiad levou Zalrai para a sala de estar e apontou para o monitor. Zalrai olhou para o monitor e assentiu. Ele se virou para Blochiad e disse: "Vá acordar Shan, Shui, assim como Roquiad. Não importa o que, Húrin está conosco. Não será bom se ela sofrer um acidente agora. Eu não teria palavras para dizer ao tio Evan se Húrin se machucar." Depois disso, os dois saíram do espaço. Eles não acordaram Laura e as outras, elas não poderiam ajudá-los de qualquer maneira. Elas apenas iriam ficar preocupadas se fossem acordadas. Com o objetivo de mantê-los seguros, Shui, Shan e Roquiad não foram para o espaço descansar, eles simplesmente dormiram no lado de fora. Zalrai apareceu diretamente na tenda dos três. Quando os dois apareceram, Shui e os outros dois acordaram. O trio ficou surpreso ao ver Zalrai. Shui sussurrou: "Jovem mestre, aconteceu alguma coisa?" Zalrai assentiu. "Algumas pessoas nos cercaram. Eles provavelmente estão atrás de Húrin." "Shan, vai informar Húrin. Faça-os se preparar." Shan obedeceu e desapareceu da tenda. Zalrai não notou como ele saiu. A cortina da tenda nem mesmo se moveu. Zalrai trouxe a imagem projetada no monitor e o grupo olhou seriamente para ela. A equipe que veio parecia não pertencer a nenhum comboio. Parecia que eles haviam descido pelas montanhas. Seus números eram de aproximadamente 700 pessoas. Olhando para sua aparência, era possível que eles fossem mercenários. Eles usavam armaduras de couro com diferentes tipos de armas que pareciam que foram usadas por um longo período de tempo. Algumas armas até mesmo pareciam estarem danificadas, mas nem mesmo foram substituídas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.